Ô, gente, quero trazer a história agora para você aqui. Quero chamar a sua atenção. Muito obrigado você que está acompanhando aqui a gente no Balanço Geral. Aqui na RIC Record TV, você que está na internet, você que está no YouTube, presta atenção. Essa é uma história que eu vou trazer para você. Talvez você fale assim, mas um dia eu já vi uma história parecida. É aquilo que eu falo, às vezes as histórias meio que se repetem. Mas aqui nós temos fatos que chamam a atenção e eu gostaria que você parasse um pouquinho para entender bem essa história. Quando a gente fala matou Ricardão, qual é a primeira coisa que você entende? Que tinha um triângulo amoroso, não é isso? Primeira coisa que você entende quando aparece escrito aqui, matou Ricardão. Quem é o Ricardão? Seria o amante da esposa, né? O amante da esposa. Ricardão seria o amante da esposa. Então ele matou o Ricardão. Então eu vou trazer essa história para você aqui, que é o seguinte. Vou pedir pro nosso Cris colocar o gráfico para mim aqui, Cris. Eu quero contar essa história. Quero mostrar para você aqui como é que aconteceu. Que nós temos um crime aqui. Nós temos um crime nessa história. E eu queria que você prestasse atenção para entender o que aconteceu. São as histórias da vida, as novelas, as séries da vida real que eu tenho obrigação de trazer. Muitas dessas servem, inclusive, como alerta para você. Para quem está assistindo. Deixa eu te contar isso aqui, ó. E eu faço questão de colocar aqui no quadro, né? Não quero parecer professoral, mas eu acho que é mais fácil das pessoas entenderem. É didático, é bom. É didático. Nós temos aqui esse homem que se chama Edmilson. O Edmilson é um vigilante. Por isso, ele carrega uma arma na cintura. O Edmilson, ele vive com a Suzana, ou pelo menos vivia até o crime. Ele passou 10 anos da vida com ela. 10 anos ou 20 anos. Deixa eu até confirmar. Deixa eu até confirmar aqui, que eu acho que essa é uma informação importante. Eles tiveram 2 filhos, uma união estável. Aí é o seguinte. A Suzana, segundo informações da polícia, 20 anos atrás, tinha namorado com esse Claudinei, que é o homem que morreu. O que aconteceu aqui neste triângulo? O que aconteceu? O Edmilson, trabalhador, sem passagem nenhuma pela polícia, até porque é vigilante, é exigido vários itens para que a pessoa desenvolva essa profissão, levava essa arma na cintura. Ele estava de plantão no fórum em Colombo, na semana passada. Aí ele saiu para jantar, era intervalo do Edmilson. Saiu para jantar, ele foi para casa, mora ali em Colombo também. Chegou em casa, os filhos perguntou da mãe, perguntou da esposa, Suzana. Os filhos falaram, pai, a mãe foi na igreja. Como assim foi na igreja? Não me falou nada? Não, foi na igreja. Ele saiu, aproveitando o intervalo dele da folga do trabalho, se era à noite, foi atrás da Suzana. Na igreja. Passou pela igreja, mas não encontrou a Suzana na igreja. Aí ele voltou, caminho de casa. Quando deu de cara com a Suzana, na garupa da moto do Claudinei. Aí é o seguinte, o que fez o Edmilson? Deve ter ficado nervoso, irado, e disparou contra o Claudinei. Um tiro pegou ainda ali parte da frente da moto, foram 3 tiros, um tiro acertou o Claudinei, que morreu. O que fez o Edmilson? Deu no pé. Voltou até o trabalho dele, pegou a arma e entregou para o colega que fazia dupla com ele no plantão naquela noite no fórum. Falou, olha, aconteceu isso, está aqui a arma. E deu no pé. 48 horas depois, o Edmilson se apresentou à polícia. Claro, não era mais flagrante, contou à polícia o que aconteceu e foi liberado. Ele está, o Edmilson, em liberdade. Mas essa história tem muito mais, que você vai acompanhar comigo aqui no Balanço Geral. Pode rodar.
vigilante Edmilson Miranda, de 41 anos, se apresentou na delegacia aqui do centro de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, quase 48 horas depois do crime. Ele chegou acompanhado por vários familiares e também por um advogado. Entrou, prestou interrogatório e depois saiu. Ele deve responder ao processo em liberdade. Nem Edmilson e nem o advogado que o acompanhou quis falar com nossa equipe. Não vamos falar não. Não? Obrigado. Tá bom, obrigada. Para a Polícia Civil, em seu interrogatório, Edmilson contou que atirou na vítima para se defender. Ele se apresentou em sítio e ele confessou que realmente fez o disparo. Ele é vigilante, ele saiu do serviço rapidinho. Estava sob o banco, aí ele puxou da arma, fez um disparo, atingindo inclusive o painel, e após ele não lembra do que aconteceu. Só que foi efetuado três disparos de arma de fogo. Ele ainda explicou ao delegado que no dia do crime recebeu uma ligação dos filhos de que a mãe tinha ido à igreja e voltou para casa. No caminho, encontrou a mulher descendo da moto da vítima. Os filhos menores informaram que ele tinha ido na igreja. E como segundo ele, como aquela é uma região que tem ocorrências com relação a furto, e ficou preocupada com as crianças e foi até em casa. Em casa as crianças disseram, não, a mãe foi até a igreja. Aí procurou pela igreja não achando, até que avistou ela descendo de uma moto. Nós fomos até a casa da mulher de Edmilson, que seria o pivô de toda a situação. Mas ela não quer dar entrevista e nem mesmo conversar com a nossa equipe. A vítima, que foi identificada como Claudinei, foi morta no bairro Arruda, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, na noite desse último domingo. No local dos fatos, testemunhas comentaram que o crime foi passional e que Edmilson matou o amante da esposa. A moça, para a polícia, negou que tivesse um caso com a vítima. Olha, e tem um detalhe nessa história. O Claudinei, que é o homem que morreu, 42 anos, segundo a família, ele era um homem solteiro, livre e desimpedido. Segundo a polícia, segundo informações que eu recebi agora de manhã, o Claudinei, que é o homem que morreu, teria sido namorado da Suzana 20 anos atrás. Lá atrás, 20 anos atrás. O que tem mais por trás dessa história? Tem outros fatos que agora surgem também. Porque junto com o Claudinei foi encontrado um documento, não é bem um documento, mas uma xerox de um documento do Claudinei Ferreira da Costa, de 42 anos, né? E esse documento seria de uma outra pessoa. E aí é isso que a polícia também está investigando agora. Mas a família do homem que morreu diz que ele nunca teve problema com nada na vida inteira. Nada. Sempre foi um homem trabalhador, inclusive trabalhava numa terceirizada que presta serviço para a Prefeitura de Colombo. Agora o Thiago Silva tem mais informações para a gente e vai nos ajudar agora a entender melhor todo esse quebra-cabeça que envolve esse crime. Thiago, boa tarde. Pois é, Jasson, nós voltamos aqui no bairro Arruda, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, onde tudo aconteceu, tá todo mundo sabendo da história por aqui, acompanhando o Balanço Geral. A notícia ganhou uma grande repercussão. Boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Balanço Geral. Coloca aí também, viu, Jasson, nessa história toda, porque o Edenilson, o autor dos disparos, o Edenilson Miranda, o que efetuou os disparos, o vigilante, ele não tinha passagens pela polícia até para exercer o cargo de vigilante. Tem que ter bons antecedentes, ele trabalha no fórum, né? Ainda tem um emprego, não foi desligado do emprego dele, mas ele tem um bom histórico com a justiça, não tinha passagens pela polícia. Só que, ô Jasson, o Edenilson, ele disse ter efetuado um disparo, um tiro. A família, que fez o reconhecimento do corpo do Claudinei Ferreira da Costa no Instituto Médico Legal, alega que ele foi morto com 3 tiros e tiros pelas costas. O disparo foi pelas costas, ele foi atingido por trás. E aí tem um detalhe, no depoimento prestado ontem pelo vigilante, pelo marido da Suzana, ele disse que foi tomado pela emoção ao ver a mulher descendo da motocicleta, aquela história que você conhece também. Diz que viu a esposa descendo da motocicleta com o ex-namorado, isso confirmado inclusive por ela, que prestou depoimento à polícia. Ele ficou tomado pela emoção, pela ira, pela raiva e teria efetuado os disparos. Mas 3 tiros
Ele disse que, na realidade, o Claudinei foi de encontro ao carro dirigido por ele. E não ele teria ido ao encontro do Claudinei quando os dois se encontraram aqui nas ruas de Colombo. A gente conversou com a família do Claudinei Ferreira da Costa. A família está indignada, revoltada com tudo que aconteceu. Falaram que ele era um homem bom, que não tinha passagens pela polícia e que não deveria ter morrido desse jeito. Acompanhe como é que foi a despedida ao Claudinei Ferreira da Costa, homem assassinado domingo à noite aqui em Colombo. Numa cerimônia reservada à família, foi sepultado nesta quarta-feira o corpo de Claudinei Ferreira. No adeus a Claudinei, a família estava revoltada. Olhando na cara dele, assim, qual que foi a sensação dele matar um cara pelas costas? Ele é um covarde. Covarde. Claudinei estava solteiro, segundo a família, homem trabalhador, pessoa honesta, que morreu com 3 tiros, todos pelas costas. Ele executou, meu irmão. Eu sei muito bem como é que é tiro nas costas. Entende? Esse cara executou, meu irmão. E sai pela porta da frente da delegacia e vai cumprir liberdade. Talvez liberdade para ele, né? O senhor não aceita isso? Não aceito. Foi o Emerson, primo de Claudinei, que teve a difícil missão de identificá-lo no Instituto Médico Legal, cena que ele não esquece. Uma sensação muito ruim, sabe? Não desejo para ninguém essa sensação de ver alguém, né, um parente seu, né, do jeito que ele foi assassinado, né, morto, né. Após ser morto, Claudinei deu entrada no IML como não identificado. Depois apareceu um documento em nome de uma outra pessoa, fato que chamou a atenção da família. Como chegaram a esse documento? Estava com o documento dele normal, original. Ele estava com a documentação da moto, entende? Estava com o celular dele até, o celular dele estava ligado até ontem, 9 horas da noite. Estava ligado o celular do cara. E até agora o celular dele não apareceu. O que o senhor acha que aconteceu aí? Alguém deve estar escondendo alguma coisa. O dono dos documentos encontrados com Claudinei mora em Tijucas do Sul. Disse ter pedido esses documentos há algum tempo e não conhece a vítima. Para a família, esses documentos foram implantados em Claudinei para incriminá-lo e assim dificultar a investigação. Documento não existe documento falso. Talvez quiseram transformar o senhor num criminoso depois de morto. Depois de morto, acho que tentaram desvirtuar a situação ali, né? E a família não vai aceitar isso? Não vamos aceitar. A família também desconhece o relacionamento de Claudinei com Suzana. Disseram que ele era solteiro e que ela era casada, que está errada ao ser comprometida e se relacionar com ele. Se envolveu com pessoa errada, se envolveu com uma pessoa que, sei lá, quem que é essa pessoa aí, não conheço, nem quero conhecer. Quero conhecer o cara que matou ele. No final da manhã, Claudinei foi sepultado. A família não se conforma com a impunidade com Edmilson, que prestou depoimento e foi liberado. O que eles querem é justiça. O corpo do cara estava lá, ó, esticado, com 3 tiros nas costas, tudo arrebentado. O que é isso? É uma cena que não vai esquecer, não. Não, eu não tive coragem de ver as costas, mas eles viram. Eles viram. Isso não vai ficar assim. Família do Claudinei quer justiça, claro. Falava de um tiro, né, pela frente, agora se fala de 3 tiros pelas costas. Quer dizer, a doutora Márcia sabe, isso pode mudar muita coisa nessa história. Muda tudo, né? A experiência dela fala isso, que muda tudo, inclusive nessa história que a gente está apresentando para você aqui no Balanço Geral. Agora a gente tem mais aí, né, Thiago Silva? Jasso, então, é claro, o Edenilson ele deu o depoimento dele ontem à polícia, conversou com o delegado responsável pela investigação, como estava fora do flagrante, ele foi colocado em liberdade, mas o ponto-chave dessa investigação é esse. O Edenilson, no depoimento à polícia, disse que o Claudinei, ao encontrá-lo, foi com a moto na direção do carro do Edenilson. O Edenilson, então, que estava armado, no momento do trabalho dele, segundo as informações, ele tinha que estar no fórum e não ter ido para casa. Ele efetua os disparos da arma que ele não pode tirar do fórum lá de São José dos Pinhais, aqui de Colombo, na realidade, e ele estava passeando com esta arma. O delegado, Irineu Sebastião Portes, como manda a lei, conversou com a gente, disse que a partir de agora, é claro, vai aguardar o laudo do Instituto Médico Legal para confirmar a questão dos 3 disparos. A família foi categórica hoje no velório, o corpo dele acabou de ser sepultado. No velório, a família afirmou que foram 3 disparos. O delegado ainda não tem essa confirmação por parte do Instituto Médico Legal e ainda deve ouvir mais testemunhas para a conclusão deste inquérito, dessa investigação. Acompanhe. A vítima desceu da moto, né? E teria ele dentro do carro, veio em direção a ele, tentando que ele saísse, arrancar ele de dentro do carro. Então,
Naquele momento a arma estava no banco, ele pegou a arma e fez um disparo internamente. Diz ele que não atingiu e posteriormente ele não lembra, se recorda se quantos disparos foi feito posteriormente. Ele só viu que a vítima caiu. Caiu só, ele após se evadiu, fez comunicação ao irmão que teve feito uma besteira, bem como foi até o local de trabalho onde entregou a arma que era da empresa. Ô, Tiago, e sobre esse documento que teria sido plantado, né? A polícia está investigando, o que a polícia diz a respeito disso? Porque daí teria envolvido uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história, que inclusive mora lá em Tijucas do Sul. Entregaram para a família, eu conversando com a família hoje, com o Júnior, né, o irmão do Claudinei, com o Júnior Ferreira, ele falou o seguinte, olha, me entregaram um xerox, um documento de uma pessoa que eu nunca vi, que eu não conheço, esses documentos vieram parar na minha mão. E aí, ô Jasson, checando o documento, ou pode ter sido um erro de digitação, né? Lá na delegacia, quando eles foram fazer a qualificação, erraram e tiraram uma cópia do documento errado, ou esses documentos, de alguma maneira, apareceram com a vítima, a polícia está investigando isso, mas não soube explicar o porquê do documento igual. A família não se conforma com esse fato também, desses documentos... de que maneira esses documentos foram aparecer nesta investigação. Existem duas hipóteses. Ou na hora que foi checada o RG, eles puxaram e tiraram o documento errado, isso anexou ao processo, ou esses documentos foram parar de alguma maneira lá que a polícia ainda não soube explicar. O fato é, Jasson, que o documento, esse primeiro documento encontrado com a vítima fatal, não tem nada a ver, né? O nome dessa pessoa, que seria moradora, inclusive, em Tijucas do Sul, não tem nenhum tipo de ligação com a vítima que acabou morrendo aqui no município de Colombo. A polícia também já abriu uma investigação paralela para apurar direitinho essa questão. Jasson. Ela conversou com ela, o que a Suzana, que ela tá como personagem central nessa história aí. O que ela tem a dizer, o que ela diz a respeito de tudo isso? A Suzana, quando aconteceu o crime, Jasson, ela já foi levada até a delegacia aqui, delegacia sede em Colombo. Ela prestou depoimento ao escrivão. Ela contou que lá atrás teve um relacionamento com a vítima, com o Claudinei, mas disse ter ido, confirmou que estava só pegando uma carona e retornando para casa. O Claudinei é uma pessoa da igreja também, viu, Jasson? E naquela noite ele teria, de uma coincidência, encontrado a Suzana lá nessa igreja. A gente tentou um contato com a Suzana, ela mora aqui na região do bairro Arruda, aqui em Colombo, mas ela não quis muito papo com a nossa reportagem, não. Acompanhe. Só não conversa com a gente, dona Suzana. Dona Suzana. Seria importante a senhora conversar com a gente só para entender um pouco a história. Ontem a Dani Sivieri já tentou bater lá também para conversar com a dona Suzana, ela não quis conversar. Agora o Tiago também procurou a dona Suzana, não quis conversar. Quero dizer o seguinte, Suzana, a gente está aqui à sua disposição para ouvir você. Eu sei que foi um relacionamento de 10 anos aí com o Edmilson, não sei se continuam juntos ou não depois desse fato, né? Porque o Edmilson se apresentou, mas está em liberdade, porque já tinha passado o flagrante. Enfim, se estão, não estão, enfim, se quiser conversar, contar, porque afinal de contas uma relação de 10 anos, 2 filhos, né? Que terminou desse jeito, com o pai atirando no homem, que seria então o amante da mãe. Pelo menos é a história que se tem conhecimento até agora. Se não for isso, Suzana, se não for isso, você tem todo o espaço aqui no Balanço Geral. E eu queria fazer esse convite para você. Converse com a gente, conte o seu lado. A gente sabe que uma história não tem um lado só, né? Então, conte o seu lado dessa história. A gente está aqui à disposição para ouvir você com o maior respeito. Quero que você saiba disso, Suzana, com o maior respeito que a gente tem. As pessoas, elas são livres para agirem da maneira como elas quiserem. Nós não queremos aqui fazer julgamento nenhum de nada, né? Mas nós temos um fato que terminou com a morte de uma pessoa. E a polícia e a sociedade buscam explicação para tudo isso.
e nós estamos à disposição. Doutora Márcia. Isso pode ser até que eles não tivessem um relacionamento atual, só aquele relacionamento anterior, mas que o esposo dela acreditasse nisso, por alguma dedução dele, ele acreditasse nisso, embora não houvesse. Então, pode ser que seja apenas, não somente a crença. Mas quando você fala ali, no local do crime, na dinâmica do crime, tem algumas inconsistências bem interessantes. Primeiro, era rotina realmente desse esposo ligar para casa de noite e perguntar se estava tudo bem, cadê a mãe? Ou isso aconteceu só nesse dia? Será que ele já estava com alguma coisa na cabeça dele que ele imaginasse que estivesse acontecendo e realmente resolveu ir para dar um flagrante? Não é a regra que ele saísse do local de trabalho com a arma. Nesse dia, ele saiu do local de trabalho com a arma, né? Existe essa dúvida se o disparo foi frontal ou se ele foi pelas costas, né? O que muda totalmente a dinâmica, porque um disparo frontal pode ser realmente rechaçar uma agressão, mas pelas costas é alguém que está fugindo. E ainda fica aquela situação em que ele informa, não, depois do primeiro disparo eu não lembro de nada. Pessoas que são treinadas para atirar não são treinadas para não lembrar de nada. Muito pelo contrário, né? Então, questiona-se talvez esse treinamento dele, porque embora todo tiroteio te leva uma violenta emoção. E você tem que lembrar de tudo que aconteceu depois, até porque lembrar de sair do local e entregar a arma, ele lembrou, né?